Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias. Noel Rosa e Aldir Blanc. História recente para que os jovens aprendam e os mais velhos não se esqueçam. Exatamente no momento em que me preparava para gravar este vídeo homenageando Noel Rosa, que faleceu no dia 4 de maio de 1937, eu recebo a notícia do falecimento de outro grande compositor e artista brasileiro, Aldir Blanc. E muda por completo a narrativa do vídeo. E eu passo a fazer um traçado paralelo entre esses dois grandes compositores brasileiros. Hoje o Brasil vive uma perda irreparável na música popular brasileira com o falecimento de Aldir Blanc. Quando eu falo um paralelo entre os dois, porque são dois compositores com viés de crônica social, de cronistas sociais. Aldir, por causa do tempo, vai mais além, vai até como cronista político. Mas é curioso que todos os dois fizeram faculdade de medicina. Noel Rosa não terminou a faculdade, a vida boêmia impediu ele. Ele preferiu virar as noites cantando e bebendo com muitas mulheres em volta. É curioso que é um tipo que você olha em princípio não é o padrão de beleza. Mas ele tinha muitas amantes, muitas mulheres. Não deixou filhos. Aldir Blanc não tinha isto de boemia, mas fez medicina e formou-se em psiquiatria. Mas o prazer dos dois era compor músicas. A obra musical de Noel Rosa, que faleceu com 26 anos de tuberculose, e a tuberculose acompanhou ele por anos. E mais uma vez, curiosamente, traçando um paralelo, os dois compositores morrem por causa de um vírus. Noel Rosa pelo vírus da época, o da tuberculose. Aldir Blanc pelo vírus do momento, coronavírus. Quer dizer, quando Noel grava seu primeiro disco, suas primeiras músicas, em 1929, então quando ele tinha 19 anos de idade, logo depois ele é acometido de tuberculose. E os 6 anos seguintes ele continua compondo músicas e travando a luta contra a tuberculose. Até que em 1937 ele decide que estava curado, que recusou-se a continuar tomando os medicamentos e a fazer o tratamento, e morreu repentinamente de tuberculose na sua casa. Mas deixou centenas de músicas, um acervo musical gigantesco para o Brasil. Entre tantas outras, 2 delas me chamam a atenção pela sua crônica social. Uma delas é o Três Apitos. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Em que Noel já cortejava uma operária têxtil. Mas isso tem que estar dentro de um contexto social da época. A indústria têxtil era a indústria de vanguarda do Brasil. O Brasil não tinha metalurgia. E os operários têxteis eram a vanguarda da classe operária. Tinham feito grandes greves em 1917, 1920. Quando Noel homenageia uma operária da indústria têxtil, ele está diretamente ligado à questão social. O outro samba dele, por exemplo, Honestidade, em que ele já denunciava a corrupção dos poderosos à época. Era o máximo que naquele momento os artistas brasileiros podiam pensar em termos de críticas sociais e políticas. Mas ela está presente na obra de Noel Rosa. Sobretudo na obra popular, porque uma política popular, uma política dos trabalhadores, uma política das camadas populares, ela não se expressa só pelo discurso, pela narrativa óbvia, mas também pela narrativa popular. Por exemplo, Conversa de Botequim é a cara do Rio de Janeiro e do povo do Rio de Janeiro e do popular do Rio de Janeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. E era o que podiam fazer na vanguarda naquele momento. Por exemplo, Juracy Camargo, no teatro, foi a primeira obra que ensaiou um texto propondo um socialismo, com a obra Deus lhe pague, que Procópio Ferreira transformou em grande sucesso por todo o Brasil, que eu tive o prazer de fazer no ano de 1999, salvo engano, no Rio de Janeiro e em São Paulo, de interpretar o personagem que era de Procópio Ferreira. Ali, Juracy Camargo propunha um socialismo dentro do que era possível naquele momento de imaginar, um socialismo romântico. O personagem fazia uma narrativa sobre o que poderia ser a igualdade entre os homens, a humanidade, o humanismo. E Noel entra nesse caminho em várias de suas músicas. Como é que um jovem chega ao fim da vida aos 26 anos deixando mais de uma centena de composições populares? São daqueles gênios que aparecem de tempos em tempos para criar mais uma estrela no céu artístico da cultura brasileira. E Aldir Blanc,
que não se dedicou à boemia, mas também tem composições maravilhosas ligadas ao social, ao político, ao povo brasileiro, como Dois pra Lá, Dois pra Cá, O Bêbado e o Equilibrista, Lendas Brasileiras. E, curiosamente, os dois falecem na mesma data, 4 de maio. Então, meus amigos, fica aqui hoje, para que os jovens aprendam e para que os velhos não se esqueçam, a homenagem prestada a Noel Rosa, o poeta da vila. E hoje começa a memória de Aldir Blanc. Um grande abraço.